noite, povo de Deus. Alegria poder estar aqui com vocês, sempre em casa. Família bênção de Deus, é sempre uma alegria estar aqui com vocês. Confesso que nós fomos surpreendidos nessa noite. Estou junto com esse casal que eu amo demais, o Alessandro e a Andréia. E nós fomos surpreendidos com uma chuva no caminho, que lá ainda não está chovendo dessa forma, não. Né? Quando nós chegamos aqui, eu vejo aquilo que Deus ele quer falar ao nosso coração. Essa chuva que Deus quer dar e molhar o nosso coração. Amém, irmão? O senhor fala para o seu irmão, Deus quer molhar o seu coração hoje. Terra seca não me fala para ele, terra seca não frutifica. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o impacto do arrependimento. Fala para o irmão, vai pegar. Fala para o irmão, vai pegar. É isso que Deus ele quer falar conosco nessa segunda semana que vocês estão trabalhando o impacto da cruz. Como está ali, eu me chamo Rodrigo Ferrari, temos 3 filhos, sou casado com a Bruna, sou servo de um grupo de oração que acontece todas as terças-feiras, Grupo São Miguel Arcanjo, lá em Pindamonhangaba, ali na distrito Moreira César, onde eu moro. Sou fruto desta cidade, da cidade de Cruzeiro, mas moro lá desde 2019. Apresentados? Pega comigo a tua palavra. Livro de 2 Crônicas, capítulo de número 7, versículo de 14 seguintes. 2 Crônicas, capítulo 7, versículo de 14 seguintes. O tema proposto para nós é o impacto do arrependimento. O que é o impacto? O impacto da colisão de dois corpos. O impacto, quando eu olho para o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, eu vejo Pedro tomado da graça de Pentecoste. Pedro começa a pregar. E vai dizer que aquelas pessoas que ouviam, vejam o impacto da palavra com um coração aberto. Vai dizer que aqueles homens que ouviam a pregação de Pedro ficaram compungidos de coração. E eles perguntavam o que nós devemos fazer. E a primeira coisa que Pedro vai dizer, arrependei-vos. O que vai gerar hoje a palavra no seu coração e o seu coração aberto precisa ser o arrependimento. Fala, Deus quer falar conosco. Fala isso, seu irmão, Deus quer falar conosco sobre arrependimento. Essa palavra não é para aquele que ficou na nossa casa, é para mim. Clovinha, essa palavra é para o Rodrigo hoje. Qual é o seu nome? Fala, essa palavra é para mim. E nós vamos entender ao longo dessa leitura daquilo que Deus ele quer falar a cada um de nós. Veja comigo então o versículo de número 14. Olha o que vai dizer a palavra para nós. Vai dizer assim: se o meu povo, sobre a qual foi invocado o meu nome, se humilhar, se procurar a minha face para orar, se renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e manarei sobre a terra, e sanarei a terra. Doravante os meus olhos estão abertos, os meus ouvidos atentos, às preces feitas neste lugar, neste grupo de oração, amém? É uma promessa de Deus. Pois para o futuro escolho e consagro este templo, para que o meu nome nele resida para sempre. Meus olhos e meu coração estarão nele para sempre. Quanto a ti, se andares na minha presença como fez teu pai Davi, se puseres em prática tudo o que prescrevi, se observares minhas leis e os meus preceitos, elevarei o trono de tua realeza, como prometi ao teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas, se vos desviares de mim e negligenciardes os preceitos e mandamentos que eu vos prescrevi,
para servirdes outros deuses e render-lhe culto, então vos exterminarei da terra que vos dei e arrojarei para longe de mim este templo que consagrei a meu nome, e dele farei para todas as nações pagãs objeto de fábulas e risos. Palavra do Senhor. Eu quero convidar você a dar um beijo na santa e bendita palavra, dar uma salva de palmas para esta palavra. Amados, quando eu olho para esta palavra, quando eu olho para este tema, falando de arrependimento, é muito nítido, é muito claro que nós estamos vendo o próprio Deus falar, sim ou não? Esta é uma resposta de Deus à oração de Salomão. Se nós pegarmos aqui um pouquinho antes, no capítulo de número 6, nós vamos ver a oração de Salomão. E eu fiz questão, amados, de contar que mais de 11 vezes Salomão fala para o Senhor: escutai do alto céu, quando o teu povo pecar, escutai, perdoa o teu povo, quando eles fizerem isso, quando eles se prostrarem, quando eles forem levados, escutai do alto do céu. O que eu quero dizer para você em relação a isso, amados? Que nessa passagem, nessa que eu acabo de vos ler, o Senhor está chamando Salomão com particular, amém? E hoje ele está chamando quem? Eu e você. Assim como o Senhor teve um particular com Salomão, nessa noite ele quer ter conosco um particular e nos levar a entender sobre o genuíno arrependimento. Talvez você possa me dizer: ô Rodrigo, mas o que é isso? O que é um genuíno arrependimento? O arrependimento genuíno é quando eu e você, nós olhamos para nós, ao invés de olhar para o outro. É quando nós encaramos aquilo que nós somos, os nossos erros. Porque às vezes nós estamos igual Salomão, falando do pecado do povo, e esquecemos de olhar para nós. Fala para o irmão, vai pegar, olha para o seu irmão, vai pegar. Entende por que o Senhor quer falar comigo e com você, num particular, nessa noite? Porque talvez a nossa oração seja para resolver o problema dos outros. O problema está no outro. O problema está no Clopinho. O problema está no Rodrigo. O problema está no padre. Mas às vezes, irmãos, é preciso olhar. Esse é o arrependimento genuíno. É quando eu olho para os meus pecados. É quando eu olho para a minha fragilidade humana. É quando eu percebo isso. O arrependimento genuíno do pecado ou de uma atitude nossa promove a restauração e o relacionamento com Deus. Então, quando eu me arrependo, eu me relaciono com Ele. Porque se eu viver dessa forma que Salomão aqui, contando o erro dos outros, e não olhar para o meu, eu vou estar afastado de Deus. Fala para o seu irmão, isso é muito sério, irmão. Esse arrependimento, ele traz alívio, irmãos. A coisa mais difícil, talvez, para o homem é reconhecer. A coisa mais difícil, mas quando isso acontece, isso traz alívio de culpa, traz transformação de vida, muda a nossa mentalidade, nos leva a abandonar comportamentos errados. Perceba por que a parada é com nós. A responsabilidade, fala para o seu irmão, não transfira a responsabilidade. Pergunta para ele, qual foi a última vez que você chorou na presença de Deus? Que você se arrependeu dos seus pecados? Eu quero que você entenda, irmão, que o arrependimento, ele é combustível para o avivamento. O arrependimento, eu me coloca na presença de Deus de uma forma maravilhosa.
É quando eu penso que sou fraco, aí que eu sou forte, porque quem me levanta é o Senhor. Eu quero que você aplaude isso. É Ele que nos levanta. Como eu já havia dito aqui no capítulo 6, ele faz uma oração que me chamou a atenção. 11 vezes ele disse: Senhor, escutai do alto do céu, perdoa o pecado do teu povo. A grande verdade, amados, é que nós queremos que Deus nos ouve, enquanto que nós é que não ouvimos Ele. Não se esqueça de que a palavra que eu li é uma resposta de Deus para Salomão. O senhor está falando, eu faço a minha parte, mas e você, quer fazer a sua? Se humilhar, se pedir, eu vou sarar. Mas e você? Vai continuar no meu caminho? Esse é o particular que Deus quer ter comigo e com você nessa noite, irmão, para que junto nós possamos entender o que o impacto do arrependimento na nossa vida vai gerar. Homens novos, mulheres novas, transformados, que encaram aquilo que nós somos, não aquilo que nós achamos que somos. Nós não somos nenhum super-herói, irmãos. Mas por que é tão difícil para nós olhar e reconhecer que erramos? Por que a gente vê tanto orgulho, tanta soberba no coração daquele que diz ser de Deus? Achamos que Deus é surdo, mas na verdade é nós que somos. Fala isso, seu irmão. É nós que somos surdos. Ah, bom. Tem que falar 11 vezes na cabeça de Deus. Mas Deus fala uma com nós. Percebe isso nessa noite, essa palavra, esse contexto, aonde o Senhor está nos levando. Arrependimento, irmão, é algo individual. Arrepender é olhar para o meu erro, minha atitude, minhas decisões, encarar o que realmente eu sou e não transferir a responsabilidade para o outro. Quantas vezes nós perguntamos para o irmão, por que você saiu, irmão? Ah, por causa do fulano, da ciclana. Aí quando que ele vai falar, eu saí porque eu parei de orar? Parei porque eu deixei de fazer aquilo que antes eu fazia, de buscar o Senhor. E às vezes nós estamos aí transferindo. Você é mais velho, irmão, que Gênesis 6. Foi a mulher que o Senhor me deu. Ah, foi o homem. Foi a cobra. Mas quando é que eu e você vamos entrar em si, como aquele filho pródigo no caminho e falar assim, caindo em si, eu vou voltar para a casa do meu pai. O arrependimento nos volta o coração para olhar para Deus, irmão. Eu pego a minha caixinha da vergonha e tenho que encarar o meu pai. Pergunta, irmão, você está entendendo isso? Quando Salomão estava orando, ele estava dizendo, quando o povo errar, quando alguém errar, olha para nós, Senhor. E o Senhor está falando para ele, olha, eu vou sanar, eu vou curar. Se voltar, se arrepender. O Senhor disse, a primeira coisa que o Senhor vai dizer para Salomão, aqui no capítulo, aqui no versículo 17, o Senhor falou para ele assim, vem cá, deixa eu trocar uma ideia com você. Particular, só nós dois agora. O povo eu vou curar. Agora é eu e você. Fala para chamar, agora é só você e o mestre. Fala para ele, só você e o mestre. Olha o que o Senhor vai dizer a ele no versículo de número 17 e 18. O Senhor vai dizer, quanto a ti, agora é só nós dois, é só eu e você, Salomão. Quanto a ti, se andares na minha presença como fez teu pai Davi, se puser em prática tudo que eu prescrevi e observar as minhas leis e os meus preceitos, eu vou te dar o trono. De descendência em descendência. Mas perceba uma coisa comigo, Clovinho, que o Senhor está mostrando para ele, Salomão, e a mim e a você hoje, um caminho de arrependimento. Quando eu olho para o Antigo Testamento, eu não vejo ninguém como Davi.
Um homem que pisou na bola bonito muitas vezes, mano. Mas a palavra de Deus diz que ele tinha a chave que abriu o coração de Deus. Sabe qual é essa chave? Pergunta para o seu irmão. Sabe qual é a chave? Pergunta para ele. Arrependimento. Ele era homem para falar, diante de mim eu sei, Senhor, está sempre o meu pecado. Foi contra vós que eu pequei. Arranca tudo de mim, arranca o ouro, arranca a prata, arranca o reinado, só não me priveis do vosso Santo Espírito. Fala para o seu irmão, a chave que abre o coração de Deus. Fala para o seu irmão, a chave que abre o coração de Deus se chama arrependimento. E é por isso que o Senhor Deus está dizendo aí, Salomão, fica no caminho do teu pai. Reconheça o seu erro. Assume a sua bronca. Fica, anda. Perceba que o Senhor começa a colocar Salomão num direcionamento. Ande pelo caminho que o seu pai andou. A palavra diz que quando Davi cai no pecado de Betsabá, Israel estava em guerra. E ele lá, ocioso, fala para o irmão, cuidado com a ociosidade, Gabriel. O povo em guerra, o irmão lá em cima do prédio, homem de guerra. Deus te chamou a combater e você está aí marcando. Ele viu a dona bonita se banhar, sabia que ela era casada e mesmo assim cometeu o pecado. Desse fruto, que vocês conhecem, ele coloca Urias na batalha, mata, rouba e mata. Hein? Tem até um artigo para isso, não vou me lembrar. Mas, o que acontece? Ela engravida. E aí, quando foi para nascer aquele bebê, o Senhor deu a sentença que não nasceria. A palavra diz que ele se vestiu com roupas, com saco, na cinza. Mas quando Deus realmente levou o filho dele, ele tirou aquilo ali, segue o caminho. Nós precisamos, às vezes, irmão, segurar esse impacto. Saber que Deus é um Deus justo, que Deus não vai nos abençoar nas coisas erradas, irmão. Ele pagou um preço e depois veio esse filho, o filho Salomão. Mas o Senhor está colocando ele no direcionamento. Quanto a ti, não fica olhando para o povo, não. Olha para o seu coração. Vai no caminho do teu pai, no caminho do arrependimento. Fica comigo, não sai da minha presença. Que eu te darei um trono de geração em geração. Veja comigo 18. Elevarei o trono de tua realeza, como prometi ao teu pai, dizendo-lhe que jamais lhe faltaria descendente que ocupasse o trono de Israel. Mas, fala para o irmão, fala para o irmão, nessa noite é preciso ouvir, irmão. Mas, se vos desviar de mim, negligenciando os preceitos e mandamentos que vos prescrevi, se para servir outros deuses render-lhe culto, então vos exterminarei. Fala para o seu irmão, é até o fim, irmão. Fala para ele, até o fim. Quando nós olhamos em 1 Reis, capítulo de número 11, sabe quando Salomão, ele foi dar conta daquilo que Deus havia falado? Nunca. Esqueceu daquilo que Deus falou. Lá vai dizer que ele começou a casar com muitas outras mulheres. Salomão teve 700 esposas e 300 ainda escravas ainda. O homem era fera. Usou a sabedoria dele para casar. Mas é importante eu e você entender isso, porque ali vai dizer que essas muitas mulheres estrangeiras levaram ele a exatamente isso, a adorar outros deuses. Tá bom, Salomão? Se você quer que eu cure o povo, é só ele se arrepender. É só ele se voltar para mim, mas quanto a ti,
Não vai por esse caminho, não vai pelo caminho do teu pai. E às vezes, irmão, nós não olhamos e percebemos, porque quando foi que ele caiu no pecado? Na velhice. Fala para o seu irmão assim, ó, é do berço à sepultura, é até o fim, irmão. Foi na velhice que ele tirou os olhos do Senhor. Eu e você, irmão, nós precisamos entender nessa noite que Deus, Ele sempre fala. Eu me recordo que a última vez que eu tive agora em Cruzeiro, pregando no encontro, a Agostinha estava lá e a Agostinha me trouxe algo da parte de Deus. E eu tenho medo disso. Primeiro que foi algo muito particular da parte de Deus, daquilo que Deus iria fazer através do meu ministério. Mas, Agostinho me disse assim, mas o Senhor mandou dizer que se você perder a humildade, não é para você perder a humildade. Eu lembro que eu falei para Agostinho, sabe por que Deus está falando isso, irmão? Porque corre um grande risco de eu perder a humildade. Deus, quando fala com Salomão, ele já sabia que Salomão ia se perder. É isso que dói no meu coração. E se eu não viver com essa promessa dentro do meu coração, se eu não tiver todos os dias aquela voz da Agostinha falando, fica onde você está, seja humilde. Talvez lá na minha vida eu possa perder tudo isso. O que Deus Ele quer de mim, de você, irmão, nesta noite é que eu e você entendamos exatamente isso. Nós precisamos seguir o caminho que Davi traçou, o caminho do arrependimento. Você já pode olhar para a palavra e ver Davi tão pecador, mas ele nunca voltava no mesmo pecado. Era ali, arrependeu, segue o fluxo. E às vezes, irmãos, nós negociamos com o pecado, com o nosso erro. Nós confiamos na misericórdia de Deus, Ele é misericordioso. Mas só que nós estamos, às vezes, nos perdemos porque não reconhecemos dentro de nós, porque não arrependemos de coração. Só para que você entenda esse contexto, é quando Salomão, ele realiza ali o templo do Senhor, ele inaugura o templo novo. A palavra de Deus vai dizer aqui no comecinho, que ele fez um número grandioso de sacrifícios naquele lugar, 122 mil bois. Quando ele consagra o templo, a glória de Deus desce naquele lugar e toma o coração de todos aqueles. E aí é onde Deus ele começa então a falar, dar a resposta da oração de Salomão. Não existe oração sem resposta. Quando eu estava agora à tarde orando um pouco, me vinha a pessoa de Neemias. Dentro desse contexto, quando Neemias vê os deportados vindo, ele pergunta como é que está o povo lá. O povo está oprimido, as portas incendiadas, isso significa justiça. Os muros derribados, o povo está vivendo numa grande miséria. O que ele fez, irmão? Ele era copeiro do rei. Ele trabalhava num palácio, tinha cama quentinha. Bom serviço top, benefício bom. Só tinha que tomar os venenos do rei, né? Vinha um vinho com o rei, ele tinha que tomar, porque se tivesse envenenado, ele morria, mas estava lá. Mas quando ele vê aquele povo sofrendo, ele não transferiu a responsabilidade para Deus, não. A palavra diz que ele falou quase a mesma coisa que Salomão. Escuta do alto do céu. Perdoa nós, Senhor. Eu sei que eu pequei. A palavra diz que ele jejuou, irmão. Que ele chorou amargamente pelo povo. O problema é que às vezes nós estamos transferindo para Deus, mas qual é a atitude, então, que o impacto do arrependimento tem que gerar na minha e na tua vida? Porque às vezes nós estamos transferindo para Deus, mas o que é que eu e você estamos fazendo pelo nosso povo?
Você está entendendo essa mensagem nessa noite? O Senhor é muito claro. Por isso que agora pega o versículo 14 comigo. O Senhor é muito claro. O Senhor vai dizer, se vamos ler junto o 14, se o meu povo, sobre o qual foi invocado o meu nome, se humilhar e procurar a minha face para orar, se renunciar o seu mau procedimento, escutarei do alto do céu e sanarei sua terra. Fala para o seu irmão, essa é a promessa de Deus para você hoje. Mas, fala para ele, mas é preciso, primeiro, repita comigo, invocar o nome dele, se humilhar, procurar a sua face e orar, e renunciar o mau procedimento. Tudo isso somado vai nos levar a uma terra sarada, a uma família sarada, a um povo sarado. Isso é promessa de Deus na sua vida. Por isso eu quero que você aplauda ele. Isso é promessa de Deus para mim e para você nessa noite. Que não sejamos, então, como Salomão, que ora pelo povo, mas não olha para si. Olha o pecado do outro, mas não olha para si. Transfere para Deus o pecado do povo, mas não olha para si. Deus quer um aquebrantamento do nosso coração nessa noite. Deus, Ele quer olhar para mim e para você e encontrar um coração, irmão, que chora na presença dEle, que invoca o nome dEle, que ora, que chora, que jejua. Não um coração apático, fingido. Sabe, amado Ronaldo, irmão, eu creio comigo que o arrependimento, ele é tudo, irmão. Lembra quando a palavra vai dizer lá em Gênesis 3, já que eu citei, vai dizer que na viração do dia, todos os dias o Senhor ia andar no jardim com o homem. Mas ele pecou, e o que ele fez? Se escondeu. Fala para o seu irmão, é nós, esconde. Eu creio para mim que seria totalmente diferente se ele de longe falasse, não vem não, Senhor, eu não sou digno de ti. Eu não sou merecedor do Senhor, eu rompi o preceito, eu não guardei aquilo que o Senhor me disse. Eu tenho certeza que seria diferente. Você quer ver comigo? Isaías capítulo 6, vou começar no 5. Isaías, assim como Salomão, profere um monte de ai. Ai daqueles que fazem isso. Ai de vós. Ai, quando ele vê o Senhor no capítulo 6, o que ele vai dizer? Ai de mim, Senhor, que tenho lábios impuros e convivo no meio de lábios impuros. O Senhor fala, para com isso. Nos olhou no coração dele e falou, vai falar por mim agora. Quem enviarei eu? Lembra Pedro, na pesca milagrosa, quando ele lança a rede, quando o Senhor manda ele lançar, ele pega, quando ele chega na costa, ele fala, Senhor, passa de mim, eu sou pecador. O Senhor falou, não, agora você é pescador de homem. Fala para o seu irmão, esse é o impacto do arrependimento. Esse é aquilo que Deus olha de ver, os valores que Ele vê em você. É isso que vai gerar vida nova a partir de hoje. É quando eu e você olhar para o Senhor e falar e reconhecer, Senhor, como o pai de Salomão, parada é comigo mesmo. Ou eu que errei, a culpa é minha. Só contra vós eu pequei. Tira tudo de mim, Deus. Mas me priva do teu Espírito. Quantas pessoas privadas do Espírito por falta de arrependimento, soberba do coração, é duro, não perdoa, não ama, não faz isso que o Senhor está falando. Olha,
renuncia o malvado o seu procedimento. Por causa do orgulho humano, irmãos, nós estamos vendo uma sociedade decaída. E a parada, se Deus chamou nós aqui, como chamou Salomão aqui no particular, vem cá, você orou? Tá bom, você quer que eu sare o povo, eu vou sarar. Agora eu e você, vamos dar uma ideia. É isso que Deus está fazendo comigo e com você nessa noite, irmão. Por isso eu quero convidar você que talvez chegou aqui. Eu peço até ao irmão Clovinho para ministrar a canção. Porque às vezes é assim que nós estamos dentro de nós. Quando me veio essa canção ao coração, eu falava, Senhor, a terra seca sou eu mesmo. Sou eu que preciso dessa chuva. E eu chego aqui em Cruzeiro, descendo essa água. Falei, é essa água que eu quero, Senhor. É essa água que eu preciso, Senhor, para que germine em mim aquilo que precisa germinar. Mas para isso, amado irmão, fala para o seu irmão, não transfira a responsabilidade. A nossa percepção é de oração, amém, irmãos? Salomão foi orar contando o erro do povo. Mas eu quero te convidar nessa noite a falar para o Senhor, Senhor, o problema lá em casa sou eu. O problema dentro de um grupo de oração é eu mesmo. O problema das coisas está um furdúncio lá em casa, foi o meu erro, Senhor. Mas que nesse impacto da cruz que é proposto nessas semanas, é entender que o escolhido não tem escolha. É de cadinho em cadinho, é se humilhando, é se quebrantando, que nós vamos chegar onde o Senhor quer, amém? Feche seus olhos por um instante. Senhor, minha oração. Senhor, minha oração se tornou servidão, se tornou deserto. Até a minha oração. Até a minha adoração Não passa de canções, palavras repetidas. Senhor, minha oração se tornou servidão, se tornou deserto. Até a minha adoração. Até a minha adoração Já não passa de canções, não passa de canções, de palavras repetidas. Fica de pé em nome de Jesus e declara: rasgue os céus, Senhor. abre os céus, Senhor, e deixa a chuva descer. Deixa a chuva descer. Declara isso. Abre os céus, Senhor, e deixa a chuva. Declara isso. A terra seca sou eu, Senhor. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. A terra seca sou eu. A terra seca sou eu. Abre os seus braços e declara: Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. declara isso nessa noite. Declara isso de todo o teu coração. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Oh, Abre o céu, Ele está abrindo o céu nessa noite. deixa a
chuva descer. E deixa a chuva descer. A terra seca está aqui. A terra seca está aqui. Sou eu, terra seca, sou eu. Bate no teu peito e declara: a terra seca sou eu. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Vai entrando em juízo com o Senhor. Vai olhando para dentro do teu interior nesta noite. Olha para aquilo que você é de verdade. Fala para o Senhor aquilo que Ele já conhece, mas rasga o teu coração. É desejo do Senhor. É o meu desejo que rasgai os vossos corações e não as vestes. É o coração teu que o Senhor quer nessa noite com esta palavra colidir para que gere o impacto do arrependimento. Por isso deixa o Senhor agora, como esta chuva, molhar essa sequidão que há dentro do nosso coração. É isso que Deus quer de nós nessa noite. Um aquebrantamento daquilo que somos. Sou eu que preciso mudar, Senhor. Não são os meus irmãos, não é o povo, sou eu, Senhor. Vai dizendo isso para o Senhor: sou eu, Deus. Sou eu que preciso de mudança sincera. Sou eu que preciso buscar a tua palavra. Sou eu que preciso jejuar. Sou eu que preciso me arrepender. Sou eu, Senhor. Ele alabario, o Senhor está derramando a graça de muitos corações nessa noite. Se arrepender é voltar a um relacionamento íntimo com Ele. Se arrepender é voltar a uma intimidade com Ele. Por isso, nessa noite, o Senhor está, assim como na inauguração deste templo, a glória do Senhor toma este lugar agora. Sinta a presença de Deus. Sinta a glória de Deus que se manifestou. Uma coisa, amados, é Deus está. Mais do que estar aqui, Ele está se manifestando em cada coração. Como uma chuva que cai. Como uma chuva que cai, molhando a terra agora. Deixa o Senhor tocar no seu coração. Oh, terra seca está cheia. Oh, deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Abre os seus braços, Deus, vai. Deixa a água descer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Sou eu, é você. Deixa a água crescer, deixa a chuva molhar, encharcar essa terra seca. Amados, eu quero finalizar aqui. O Senhor toca muito no meu coração. Volta o teu olhar novamente para a palavra, por favor. Mas, fala para o Senhor, mas, se você se desviar, em vão será o sacrifício.
O Senhor falou para ele: olha, se você se prostrar em outros deuses, vai levantar nada, esses 122 mil touros que você matou. Não vai adiantar nada se amanhã ou depois, no final da nossa velhice, nós desviar o olhar do Senhor. Aquele templo que ele construiu para que Deus habitasse, mais do que o templo físico, Deus quer habitar no meio do teu coração. Não perca essa palavra de Deus foi para mim, para você, para mim essa noite, essa palavra. Fala para o irmão, é até o arroz secar, irmão. Até o fim, é do berço à sepultura, irmãos, que eu e você precisamos guardar isso, porque senão serão. Termino com Romanos 12, onde Paulo vai dizer: sacrificai os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É esse o verdadeiro culto espiritual. Esse é o verdadeiro culto espiritual. É o sacrifício vivo, santo, agradável a Deus do nosso corpo. Amém, irmãos? Fala que possais discernir qual é a vontade de Deus. Repita comigo: a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é perfeita. É agradável. Ele a honra e a glória por todos os séculos dos séculos. Amém. Deixa a água